Série 511, parte 10. Leiamos Efésios capítulo 5, versículo 11, na versão Nova Almeida Atualizada. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Como temos visto até aqui, o inimigo de todos, Satanás, tem procurado convencer o mundo todo de que Deus é injusto, arbitrário, e que ele, o inimigo, na realidade, foi quem libertou os homens da suposta tirania de Deus. Assim, em cada parte do planeta Terra, ou seja, em cada parte da humanidade, ele implementou suas mentiras e seus enganos como forma de controlar o povo por um certo tipo de religiosidade, política, ideologia, etc. Todas estas coisas que ele fez no mundo são movimentações estratégicas que ele opera no mundo para manter todos os seres humanos cativos aos seus enganos. Com isto, em cada parte do planeta, ele instala diferentes sistemas de controle, com suas artimanhas. No Extremo Oriente, um tipo de controle, no Oriente, outro, na Europa Oriental, outro, na Europa Ocidental e no próprio Ocidente como um todo. Para cada região do globo, há um tipo de consolidação de crença, cultura, que ele mesmo fez instalar-se para que ali imperasse a mentira e não a verdade da palavra de Deus. Nesta perspectiva, continuemos analisando os grandes fatos da história que influenciaram toda a humanidade. No século VII, temos o nascimento e a expansão do islamismo. Abu al-Qasim Muhammad Maomé nasceu no ano 570 e morreu no ano 632 depois de Cristo. Muhammad casou-se com Khadija, ele com 25 e ela com 40 anos de idade. Em 622 depois de Cristo, fugiu para Medina, tendo sido contratado por Warakah, prima de Khadija, sua esposa, e uma pessoa muito rica e poderosa. No ano 630, marchou até Meca. O Corão foi compilado em 650 depois de Cristo. É o nascimento do islamismo com base em antigas religiões pagãs e com o apoio do catolicismo apostólico romano. O símbolo principal do islamismo é uma lua minguante, da qual nasce o sol, uma estrela, sendo tudo isto sustentado por uma haste. Pois bem, trata-se do deus Baal-Hadad, o nascimento do sol. Essas imagens de adoração pagã encontram-se registrados em vários itens das escavações arqueológicas, como sendo das antigas religiões pagãs da Assíria e da Babilônia. O mesmo símbolo ainda refere-se a Astarote e Tamuz, ou Ísis e Horus, do Egito. Essas imagens de adoração pagã estão presentes também em várias escavações arqueológicas da Mesopotâmia e do Egito. Ainda é possível encontrar a mesma simbologia no ostensório da Igreja Católica Apostólica Romana, cuja base também é uma lua minguante, onde se deposita a grande hóstia em forma circular, de tal forma que a imagem completa do ostensório com a hóstia ali depositada alcança semelhança perfeita com o símbolo islâmico da lua gerando o sol. Na Enciclopédia das Religiões, Alá era o deus da lua, que se casou com a deusa do sol. Juntos, produziram 3 deusas que se chamaram as filhas de Alá. Essas 3 deusas eram chamadas Al-Lat, Al-Uzá e Manat. Alá é um nome pré-islâmico e que corresponde ao deus babilônico Bel, ou seja, Baal. Avançando na nossa análise dos grandes acontecimentos da história relacionados a movimentos que Satanás opera em nosso mundo, surge, no século XIV, o humanismo. Esta teoria tem como base 3 principais fundamentos. Primeiro, é um movimento intelectual e artístico da Baixa Idade Média, séculos XIV e XV. Segundo, propõe que o espírito humano é autossuficiente e independente.
Terceiro, o nascimento da ideia do antropocentrismo, que defende que o homem é o centro e a medida máxima de tudo. O antropocentrismo vem propor uma contrariedade à filosofia do teocentrismo medieval, onde a Igreja é o centro de tudo e a referência máxima para o homem. Ainda no caso do antropocentrismo, instala-se uma ruptura com a submissão aos dogmas da Igreja, bem como é lançado o ensinamento de que a ciência é que explica, a ciência esclarece, ilumina mais e melhor do que a Igreja. Assim, no antropocentrismo, o homem passa a ser o real controlador do seu próprio destino. O que antes impunha-se através da força religiosa, principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana, que o destino do homem deve ser conduzido pela Igreja. Ainda nos séculos XIV e também XV e XVI, surge outro movimento mundial, sendo este, no entanto, conduzido e orientado por Deus através do Espírito Santo. É o tempo da Reforma Protestante. Seus maiores expoentes iniciais são John Wycliffe, Martinho Lutero e John Hus. Se no antropocentrismo a humanidade se levanta contra as imposições dogmáticas da religião e da Igreja, alguns homens de elevado saber também se levantam contra o aprisionamento espiritual imposto pela Igreja na Idade Média. São os reformadores que, baseados nas Escrituras Sagradas, sola Scriptura, ensinam ao povo que a graça deve ser o alvo de todo cristão, sola gratia, e Cristo deve ser a referência máxima para a conduta cristã, solus Christus. E ainda que somente a Bíblia deve ser a regra de fé e conduta para o povo de Deus, sola Scriptura, levando a pessoa a entender que somente pela fé se obtém os dons da graça, sola fide. Dando sequência às revoluções intelectuais, artísticas, sociais, filosóficas e religiosas, surgem no século XVIII o Iluminismo e a Revolução Francesa. Pelas proposituras do Iluminismo, a razão e as ciências devem ser veneradas, pois são a resposta de que a humanidade precisa para esclarecer suas principais indagações existenciais. A razão e a ciência, de acordo com as propostas do Iluminismo, são as únicas que revelarão o caminho para a felicidade humana. Neste caso, percebe-se claramente mais um ataque do inimigo à verdade bíblica, à fé e à graça. O homem, e não Deus, passa a ser a solução para o enfrentamento dos problemas humanos e o encontro da felicidade plena. São muitos os expoentes do Iluminismo. Vejamos agora uma frase iluminista de Immanuel Kant. Sapere aude, que significa, tem coragem de fazer uso da tua própria razão. Outra célebre frase de um iluminista chamado Francis Bacon: saber é poder. Dentre as principais intenções do iluminismo, podemos destacar as seguintes. 1. Dissipar totalmente as trevas da ignorância e do fanatismo. A razão, a racionalidade, substitui a fé. 2. Sociedade laica. O Estado separado da Igreja. 3. Restrições ao absolutismo monárquico. E 4. Regime democrático. Neste caso, é explícita a mistura do ataque ao cristianismo com pseudo-soluções sociais. Na próxima parte, veremos um outro movimento importantíssimo da história chamado Revolução Francesa.